A paz do Senhor seja com todos, né? Alegria enorme de poder estar aqui mais uma vez, 29 de outubro, né, gente? Eita, que já vamos se despedir desse mês, daqui a pouquinho, né? Esse mês é de 31 dias, então faltam 2 dias apenas. Espero estar encontrando você muito mais forte, muito melhor. Que o Senhor Jesus esteja visitando a sua casa, suas dificuldades, seus problemas, que você esteja falando com Deus tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Que você esteja se alimentando da palavra e em oração esteja se guardando, pedindo ao Senhor as suas petições. E eu concordo no céu com você em oração por tudo aquilo que você precisa. E aí, dando continuidade, livrinho de Billy Graham, eu vou estar lendo aqui, né, hoje, 29 de outubro, ele separou Colossenses 3,15. Mas, Mônica, você ontem não leu Colossenses 2? Pois é, né? Estamos na graça, né? E são dias de graça em nossa vida, esses 2 dias, né, gente? E lembrando que para aqueles que hoje não estejam num dia tão bom, aqueles que hoje talvez tenham recebido já ou vão receber ainda uma notícia ruim, uma notícia que possa te desestabilizar, que possa mexer com as suas emoções, que possam te entristecer ou te aborrecer. Eu declaro a você que o Espírito Santo de Deus seja o seu consolador para este momento, que seja o que for que vier contra a sua vida, ele te guarde, te proteja e te fortaleça, para que você saia dessa situação hoje ou enquanto ela durar, muito mais forte e muito melhor com a presença de Deus. E aí ele separou, gente, a parte A do versículo e eu vou estar, né, lendo o versículo todo na Bíblia, na linguagem de hoje, tá? Então aqui ele diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Gente, você consegue entender que as pessoas falam assim, coração não tem sentimentos? E a Bíblia o tempo todo fala que tem, né? Enganoso é o coração. E o coração do homem para lá, e o coração do homem para cá, e o coração. Será que o coração é só essa carne que pulsa mesmo, gente? Será? Eu acho que não. Eu acho que não é, tá? Tenho quase certeza que não. Então, aqui em Colossenses 3,15, ele diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, que é Cristo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Gente, o que ele está querendo dizer com isso, Mônica? Gente, presta atenção. E a paz de Deus, só Deus tem paz para nos dar, para a qual nós fomos chamados para ter um dono, para ter um senhorio, para viver em obediência, ok? Fomos chamados em um corpo. Qual corpo, gente? Qual o corpo que morreu na cruz? Jesus Cristo morreu por mim, por você e por todos os nossos, os que estão aí e os que ainda estão por vir. Olha que honra, gente! O neto que você ainda não conheceu, o bisneto que você ainda não conheceu, o tataraneto que você talvez nem veja. Jesus foi lá na cruz morrer por todos esses que ainda nem estão aqui. E aí, domine, né? Então, assim, ele pede que essa paz que está em Deus, esse Deus a quem a gente resolveu dar o nosso senhorio, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso tudo, através do corpo que nos uniu em Cristo Jesus, a Deus, domine
Domine as suas emoções, o seu ego, o seu coração. Domine, não briga. Domine, não tenha raiva. Domine, não tenha ódio. Domine, não faça ignorância desnecessária, nem necessária. Domine, seja uma pessoa melhor para você e para os outros. Domine. Domine a falta de amor. Domine você se sentir menosprezado. Domine a falta de perdão. Perdoe e seja perdoado. Dominar sobre todas as coisas. E sede agradecidos. Opa! Tem que agradecer o tempo todo. Agradecer porque acordou, agradecer porque a unha cresceu, agradecer porque está bem, agradecer porque está melhor, agradecer. E vamos agradecer, gente, o tempo todo. O tempo todo, vamos agradecer. E aí, Lilian tem um comentário, né? E ele diz assim: quando analisamos os problemas que enfrentamos no mundo nos dias atuais, descobrimos que todos eles giram em torno de um problema que acontece lá no fundo, né, gente? Ou seja, um problema no lado negro do espírito humano. Pelas diversas cartas que recebemos, e aí ele está falando das cartas que as pessoas escreviam para o ministério dele, fica evidente que uma grande parcela da população está enfrentando problemas pessoais mais profundos. Estes problemas variam de pessoa para pessoa, mas existem realmente. E todos eles acontecem lá no fundo. O ser humano conseguiu conquistar espaço, mas corre o risco de perder a luta pelo espírito. Mas existe uma solução e milhares de pessoas já encontraram, graças a Deus, né, gente? E esta solução está em Jesus Cristo. Ele disse: a minha paz, a minha libertação, a minha liberdade vos dou. João 14, 27. Se hoje virarmos o farol da verdade para o lado negro do espírito humano e permitirmos que Jesus Cristo seja o Senhor absoluto da nossa vida, olha o senhorio, gente. Olha o senhorio. Um novo dia irá raiar para nós. Devemos submeter o que há lá no fundo do nosso coração a Ele. Oração do dia. Quantas vezes fui ferido no íntimo de minha alma? Olha para dentro aí agora, gente. Olha lá dentro, isso. Quantas vezes você foi ferido no íntimo da sua alma? Né? Quantas vezes? Então vamos lá fazer a oração? Quantas vezes fui ferido no íntimo da minha alma, Senhor? Mas conhecer o teu amor e compaixão me traz esperança e paz. Paz, ó gente, a paz ela tem que estar aqui na mente, tá? Se não tiver paz na mente, não adianta. E aí, graça, se não fosse pela graça de Deus, Joyce Maia, tá? Sigo há muitos anos. Foi durante um tempo a minha única fonte de alimento, né? Uma época difícil que eu passei
E aí todos os dias eu assistia os cultos pela televisão. Na época existia um canal que passava os cultos dela, é uma pena que não passe mais. E eu me fortaleci a cada dia, aprendi a cada dia. Então é uma pessoa que eu gosto muito, que eu penso em muita coisa igual a ela, né? O Espírito confirma muita coisa que ela fala. E o que me assusta, o que sempre me assustou, é que ela prega desde 1970. E eu fui uma criança que frequentei a igreja quando era menor, né? Acho que de 8 a 12 anos, se eu não me engano, mais ou menos esse período. Fiquei pouco tempo, acho que uns 3, 4 anos, mais ou menos. E nunca vi ninguém falar nada igual. Era só, sabe, não pode, 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 e nenhuma explicação por que não pode. Nenhuma. E aí eu vou estar lendo aqui no capítulo 6, eu separei aqui, porque é uma coisa que muita gente passa e eu acho que tem a ver com o que o Billy Graham falou, né? Sobre a graça, sobre a paz. Então ela separou aqui, né, o 1 Pedro. Peraí, tá, que eu vou ler. Ela separou o 1 Pedro 5, o 10 e o 11. E a Bíblia dela, né, ela sempre faz um comentário do lado dando uma explicação sobre a palavra. E aqui diz assim: e depois de haverdes padecido um pouco, o Deus de toda graça, e aí ela explica, e concede toda bênção e favor, que em Cristo Jesus vos chamou a sua, e aí ela coloca, própria, eterna glória, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o domínio. O que a gente falou antes? Senhorio. Aqui ela confirma poder, autoridade e governo. Não temos isso, tá, gente? Não temos. Só quem tem é Deus. Não adianta, não concordo, Mônica. É o que me manda, eu trabalho, entendeu? E eu pago minhas contas e eu resolvo minha vida. Queridos e queridas, lamento informar que apesar de você não concordar, isso não muda nada. Porque, né, desde que o mundo é mundo, como diria minha avó, Deus é que manda e as coisas acontecem exatamente como Ele quer. Então vamos lá. Qual deveria ser nossa resposta ao pecado? Ela pergunta. E aí ela responde: como cristãos, amamos a Deus e então não queremos pecar. Mas parece que não importa o quanto tentamos não pecar, por fim, acabamos carentes da glória de Deus, que está em Romanos 3:23. A que tipo de processo você se submete para encontrar paz com Deus e consigo depois que pecou? Né, gente? O que você faz? Fica se condenando, falando que não mereço mais nada, sou uma pessoa, sabe? Aí ela continua: na maioria das vezes, o meu motivo, aí ela está falando dela, para pecar é porque não espero no Senhor, mas tento resolver tudo sozinha, em vez de ser paciente e permitir que a graça de Deus trabalhe para o meu melhor. Corro e tento fazer tudo do meu jeito. O resultado é sempre desastroso. O Espírito Santo está tratando comigo, e aí ela continua falando dela, sobre o meu hábito de saltar a conclusões e julgar antes da hora. Olha aí, gente. Isso quer dizer o quê, Mônica? Que quando eu julgo uma pessoa,
uma situação, seja lá o que for, antes de ver o final ou conhecer a pessoa, estou pecando, né, gente? Continuando. Tá. Julgar as coisas antes da hora. Uma coisa na qual sou particularmente ruim, e ela continua falando dela, é em ter uma opinião sobre outras pessoas e suas ações sem esperar, e aí ela está falando de você julgar pessoas, que o Senhor revele realmente a verdade. É Deus que revela a verdade. Ah, mas eu acho, porque eu sei, porque eu vi, porque eu já vi isso em algum lugar. Não interessa, que você sabe. Porque quando a gente resolve entregar o senhorio para Deus, a única opinião que importa é a de Deus, de ninguém mais. E aí ela continua. Também tenho a tendência, continua falando dela, de falar muito, de expressar minhas opiniões muito rapidamente. E então não é de me surpreender que minha boca frequentemente me coloque em problemas. Digo alguma coisa que não deveria dizer e a pessoa fica zangada comigo. E aí ela continua falando dela. Quando peco, em vez de aplicar uma generosa porção da poderosa graça de Deus em geral, tento salpicar o problema com um pouquinho de culpa, remorso e condenação. Em vez de confessar meus pecados ao Senhor e receber o perdão imediatamente, acho que preciso sofrer um pouco de tempo. Quantas pessoas assim, né, gente? Quantas pessoas assim não se sentindo digna de Deus, porque pecou, porque é errado, porque não ora, porque não lê, e porque isso, e porque aquilo, querido, querida. O amor de Deus não é condicional. Ele não está condicionado assim. Ah, meu filho hoje acordou cedo e orou, então vou amar ele mais do que eu amo fulano que levantou e nem atenção me deu. É assim, gente. Deus impõe condição para nos amar? Não. A Bíblia o tempo todo diz que o amor de Deus por nós é incondicional, tá? Incondicional. Então não importa quem eu sou, não importa o que eu faço, Deus me ama. Não importa o que você faça, não importa quem você é, Deus te ama. E aí, Mônica, você está dizendo que a gente vai lá, peca, vive todo mundo na sacanagem? Claro que não, querida. Porque as suas atitudes vão trazer consequências para a sua vida. E aí o amor de Deus não tem nada a ver com isso. Né? Suas atitudes, consequências para a sua vida. Os seus comportamentos, consequências para a sua vida. Por exemplo, você está trabalhando numa grande empresa, um emprego maravilhoso, um salário maravilhoso, e aí o patrão começa a impor na empresa, porque a empresa é dele, ele faz na empresa dele o que ele quiser, concorda? Então, ele começa a impor na empresa dele limites e condições, né? Ele não te ama, ele é seu patrão. Ele começa a impor limites e condições para que você continue no trabalho, certo? Então, ele diz que se chegar atrasado, vai ser mandado embora. E aí, o que você faz? Você passa a acordar bem mais cedo para nem ter a hipótese de um engarrafamento não fazer você chegar no horário. E aí, ele começa a impor que você também não pode mais conversar durante o expediente. E aí, o que você faz? Você não fica mais conversando com os amigos no trabalho durante o expediente. E aí ele fala que você não pode mais pegar o celular
durante o expediente. E aí o que você faz? Você também não pega mais no celular durante o expediente. Mônica, sua doida, você está querendo dizer o que com isso? Que todas essas condições te aborrecem. Você gostaria de ficar um pouquinho na cama mais tarde, e se chegar atrasado, chegou, você fez tudo para chegar cedo, mas se atrasar não tem problema. Você gostaria de ter os seus bate-papos, não ficar o tempo inteiro, mas de vez em quando bater um papo com seu amigo de trabalho durante o expediente. Você gostaria de vez em quando olhar as suas mensagens ou os seus recados ou fazer uma ligação no seu celular, mas quando você pensa que qualquer uma dessas atitudes podem fazer com que você perca o seu emprego, o que você faz? Mesmo não gostando, você obedece, né, gente? Obediência, mesmo não gostando, né? E aí, Deus, cheio de amor por nós, não impõe condição nenhuma. Você pode olhar o celular, você pode bater papo, você não precisa nem falar com ele, né? E aí o que você faz? Ele fica esperando que a gente procure ele por amor. Deus fica lá, né, no seu trono da graça, derramando em nós toda essa graça, toda essa misericórdia, esperando que nós possamos entender que o fato de estar respirando, de estar podendo ver, eu sei, tem pessoas que não conseguem enxergar, mas que tem um ouvido maravilhoso, apurado, que tem um toque perfeito de conseguir ler com a pontinha dos dedos, de conseguir imaginar, aqueles que nunca enxergaram realmente, imaginar como é um objeto, como é uma pessoa, só com as pontas dos dedos. Isso é maravilhoso, gente. Ele não enxerga o mundo da maneira como eu enxergo, mas ele enxerga. O surdo, ele não ouve como eu ouço, mas ele ouve. Do jeito dele, ele ouve, ele se comunica, né? Através de sinais, através de palavras. O mudo, ele às vezes ele não consegue falar como eu falo, mas ele tem inúmeras maneiras de falar, de se expressar. Então, para cada um, Deus tem uma história, para cada um, Deus tem uma fase. Não se condene por aquilo que Deus já te perdoou. Não se destrua por aquilo que está incomodando só você e os vizinhos, né, gente? E os amigos apontadores. Aquelas pessoas que vivem atirando nos outros. Né? Não receba esses tiros, eles não te pertencem. Ó, desvia para lá, para cá. Isso. Porque o dono da graça, o dono do amor, o Deus Todo-Poderoso, ele está te revestindo e te esperando. Se arrependa em Cristo. Pede perdão a Deus. Se conserte com Jesus, com Deus. Um dia de cada vez, é isso que Ele quer de nós. Um dia de cada vez. Ele nos espera na sua santa e poderosa graça de amor. Fiquem na paz, tenham um excelente dia. Gratidão por todas as pessoas que estão assistindo, por todas as pessoas que estão me acompanhando. Gente, muito obrigada de verdade, tá? Vocês enchem o meu coração de alegria e me dá mais alegria ainda para estar buscando esse Deus maravilhoso, confirmando em mim, né? Porque Ele primeiro enche a mim, confirmando em mim, né? O amor que Ele tem por todos vocês. Eu fico muito feliz. Fiquem na paz.